Olá, você está na TV Mar Canal 25 e este é o programa 15 Minutos com Silvio Camelo. Essa semana estamos recebendo aqui o cientista político e jornalista Alexandre Lino, que vai conversar conosco a respeito desse momento político e econômico que atravessa todo o país. Professor Alexandre Lino, satisfação recebê-lo aqui e nos fale como você vê esse momento político e econômico que o Brasil atravessa. Silvio, primeiro agradecer a você o convite de ter essa oportunidade de estar aqui dialogando com o público da TV Mar e podendo explicar a situação atual que o país vive, que é uma situação, como você bem colocou na pergunta, envolve política e envolve economia. A economia vai se movimentando e a política ao mesmo tempo. Então você cria uma crise econômica a partir de uma crise política. Só que a crise econômica, ela também amplia a crise política. É como se as duas coisas caminhassem juntas. Isso é ruim para o país no atual momento. Por quê? Porque você não consegue nem resolver a crise econômica, que a cada dia toma proporções ainda maiores, e você também não consegue resolver a crise política, que também, diariamente, vai ganhando mais e mais espaço na sociedade. Veja só, nós tivemos assim o ápice da crise política e também econômica, que elas estão caminhando, como você bem falou, para e passo. Com a chegada das festas de fim de ano, o recesso, do Congresso Nacional, se esfriou naturalmente e se acalmou mais os ânimos. Agora, recentemente, nós tivemos a votação do líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Sim. Que foi uma vitória, vamos dizer assim, política do atual governo da presidente Dilma. Sim. Como é que você vê? A crise já está do meio para o fim, não tem como se saber isso? Você acha que a presidente conseguiu superar o momento político mais difícil e agora o econômico começa a ter algumas mudanças? Como é que você vê? Vamos fazer uma avaliação por estágios para facilitar para o público entender. A crise, ela iniciou-se no começo do segundo mandato da Dilma, a crise política, fruto do resultado das eleições para presidente, terminadas em outubro de 2014. Uma eleição tensa, que dividiu o país, uma eleição com uma margem de resultado muito pequena. É tanto que a gente tem que lembrar que o Aécio Neves comemorou a vitória antes do resultado antes do resultado definitivo. Depois ele sofreu a virada. Então foi uma eleição muito pequena, com 3 milhões de votos a diferença entre a Dilma e o Aécio. Então ali você já criou um clima tenso. A crise começa no início do governo da Dilma, porque ela permitiu que, por exemplo, um desafeto histórico do PT, partido dela, o deputado Eduardo Cunha, fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Então, isso você criou uma dificuldade política na condução da pauta do Congresso. E a condução da pauta do Congresso, já que a gente vive sob um regime democrático, ela é importantíssima. Você tem que respeitar o legislativo. O legislativo ele é importante para o bom funcionamento da sociedade. Então, se você criou um problema no legislativo, você criou um problema ainda maior devido ao resultado das urnas. A diferença muito pequena, o tensionamento com os setores da sociedade que não entenderam, que não respeitaram a pequena diferença das urnas e foram para as ruas protestar. Em paralelo a isso, a Dilma escolheu para tentar abrir um canal de diálogo com o Congresso, com os setores da economia, setores inclusive que não votaram nela, que foram bastante críticos ao primeiro mandato dela, o Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. E o Joaquim Levy passou a imprimir dentro do governo uma pauta completamente diferente da que o PT vinha conduzindo nos seus últimos 12 anos de gestão no país. Então, crise econômica, crise política iniciadas. Os grandes protestos de rua, muito grandes protestos, a gente tem que sempre enfatizar isso, colocaram o governo numa berlinda, numa situação muito difícil, que foi perdendo espaço mês a mês. Até que, na condução da crise política, a Dilma conseguiu montar um giro ao trazer para novamente dentro do governo um grupo do PT mais experiente, conduzido pelo ex-presidente Lula, um grupo mais experiente na negociação política. Foi quando o Jacques Wagner, que estava no Ministério da Defesa, vem assumir o Gabinete Civil. Ele tira o mercadante do Gabinete Civil, coloca o mercadante na educação, faz todo um giro. Tira um ministro da Educação
probo, preparado, o Janine, porém sem experiência política, sem traquejo político. Um professor universitário com pós-doutorado na USP, muito bom, porém sem traquejo político. Ela faz toda uma movimentação em cargos importantes do governo federal e, a partir disso, passa a negociar com mais habilidade. Oferece, por exemplo, ao Eduardo Cunha a possibilidade de indicação do ministro da Saúde. O atual ministro da Saúde é uma indicação do grupo de deputados do PMDB, capitaneado pelo Eduardo Cunha, para compor dentro do governo. Mas não é oposição, mas dentro do Legislativo a gente tem algumas experiências, algumas situações que são conduzidas dessa forma. Então, para a gente entender que foi por estágios, como eu comecei a explicar, para a gente entender que os protestos de rua foram diminuindo e a crise política dentro do Congresso foi diminuindo, a gente tem que entender essa entrada desse grupo experiente do PT no governo. O que acontece? Os caras conseguem empurrar a história do impeachment para chegar ao recesso. Como você muito bem conduziu a pergunta, chegou às festas do final de ano. Depois das festas do final de ano, recesso, carnaval. E aquela velha máxima do Brasil, que o Brasil só começa depois do carnaval, a gente está vendo aí agora que volta a pauta política dentro do Congresso Nacional. E a crise econômica, na sua pergunta, essa é que eu enxergo muita dificuldade de ser resolvida. Porque a crise política, a experiência desse grupo do PT, consegue ir empurrando a crise política mais para frente. Essa crise econômica e política teve os seus desdobramentos para todos os estados. Temos alguns estados aí, estados mais poderosos, vamos dizer assim, economicamente da federação, e ao longo dos anos, tradicionalmente, com muitos recursos, não estão conseguindo nem pagar a sua folha de funcionário, inclusive com parcelamento de salário, parcelamento de 13º. E muitos estados não estão conseguindo realmente sobreviver com a sua arrecadação e não têm o apoio necessário do governo federal nesse momento. Como é que você analisa esse primeiro ano do governo Renan Filho? Silvio, muito boa a tua pergunta, porque a gente consegue explicar, por exemplo, que o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro não conseguiram pagar 13º de servidor. Não conseguiram ter arrecadação suficiente para pagar o 13º do servidor. Sergipe, aqui do nosso lado, também, Silvio, teve extensa dificuldade, parcelou, jogou para frente. Aqui em Alagoas, o governo Renan Filho, desde o início, passou a negociar com o funcionalismo e com a sociedade, a partir da questão da arrecadação, mostrando números. Se vocês não me ajudarem, se vocês não colaborarem, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de fechar o ano. E desde janeiro ele se preocupou com isso. Resultado, final do ano ele conseguiu pagar o 10º. Ele conseguiu ter a habilidade de negociar com vários setores para pagar o 13º, manter a folha salarial em dia. E Alagoas é um estado, a gente já sabe, é um estado carente, com muitas dificuldades econômicas, e o funcionalismo público estadual, ele é fundamental. A folha de pagamento do funcionalismo estadual, ela gira em torno de 260 milhões por mês. É uma folha pesada para um estado como Alagoas. Mas o governador Renan Filho, ele conseguiu imprimir uma pauta. O ex-governador teve um governo que terminou muito embaixo, muito embaixo. E o atual governador conseguiu imprimir o seu ritmo, um ritmo jovem, dinâmico, bastante propositivo. Ele tem feito questão de dialogar com vários setores da sociedade, buscando deixar uma gestão mais horizontalizada, mais moderna. Tem feito bastante presença nas redes sociais, tentando buscar trabalhar uma questão de interatividade com a sociedade. Eu acredito que o primeiro ano do governo Renan Filho, ele fechou acima das expectativas dele, porque ele fechou bem positivamente, mais do que até ele mesmo esperava. Nós estamos no último ano do prefeito Rui Palmeira. Tivemos o primeiro ano do governador Renan Filho e agora estamos no último ano do atual prefeito Rui Palmeira e de todos os prefeitos do estado e do país. Como você analisa essa gestão do prefeito Rui Palmeira? O prefeito Rui Palmeira, eu costumo conversar com os amigos, que ele está no momento onde ele está quase conseguindo construir uma eleição plebiscitária. Porque hoje, no atual momento, o Rui não tem um adversário de peso que possa disputar com ele a eleição de outubro, caso ele seja candidato à reeleição. Aí você vai dizer, como isso, Alexandre? Aí eu te respondo, Silvio. O prefeito Rui Palmeira, ele conduziu uma gestão com altos e baixos.
Só que a situação econômica do país hoje impede a construção da candidatura de oposição, muito forte. Então, ele, se a gente for avaliar, ele acertou em muitos pontos. Acertou na área de educação, acertou na área de turismo, acertou numa área que você é muito presente, que é a área do meio ambiente, ele acertou. Agora, ele teve grandes dificuldades, por exemplo, na SMTT. Mesmo a SMTT tendo um grande projeto que envolveu toda a sociedade, que é a questão da linha azul. E o prefeito tem um problema sério que no 4º ano de sua gestão ele ainda não conseguiu resolver, que é a questão da saúde em Maceió. Então, se a gente colocar na balança, ele consegue ter uma relação positiva em relação à negativa. Porém, a relação negativa ela é muito pesada, porque se a gente fizer qualquer pesquisa na sociedade, qual é o problema que o alagoano, o maceioense mais sente, mais tem carência? A questão da saúde. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, podia ser segurança, mas aí a gente volta para a pergunta anterior que você muito bem fez. O governo Renan Filho melhorou os indicadores na área de segurança. Tem um grande secretário, o secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, na área de segurança pública. Indicadores positivos quase em toda a parte da segurança pública. Então, a gente tem isso que dá reflexo na Prefeitura de Maceió. Imaginar o cenário hoje, nós estamos em fevereiro, ainda é cedo. A eleição, a gente precisa lembrar que ela foi empurrada um pouco mais para agosto. Então, de fevereiro a agosto ainda tem um caminho a percorrer. Porém, no momento atual, o prefeito Rui Palmeira ele segue bem avaliado e hoje sem um candidato à altura para disputar a reeleição com ele. Ainda é cedo? É cedo. Mas, no geral, ele está na questão, numa rotação ali regular, com indicativo para bom. Em todo o país, nós vamos ter um confronto entre PSDB e PT, Sim. com o desgaste, que todo mundo é evidente, todo mundo sabe disso, do PT em relação aos seus candidatos majoritários. Como é que você vê a posição do PT aqui no nosso maior município, que é Maceió? Vamos lá. Eu faço a avaliação que essa vai ser a eleição mais difícil do PT em toda a sua história. Em 35 anos, 36 anos de vida, o PT nunca enfrentou uma eleição tão difícil quanto será essa. Por quê? Porque ele está vivendo uma crise econômica muito forte, ele está vivendo uma crise política muito forte, suas principais lideranças com problemas, inclusive na área judicial, na área policial, uma forte campanha de alguns grupos de mídia que não aceitam o PT, nunca aceitaram e continuam não aceitando. A gente tem uma dificuldade muito grande do PT instigar, movimentar aquele que ele tinha como maior patrimônio, a sua militância. Então, o PT vai enfrentar essa eleição como a mais difícil de sua história. Ele corre o risco, Silvio, de não eleger nenhum prefeito de capital. Eu estava falando da Prefeitura de Maceió, ainda é cedo, fevereiro ainda é cedo, mas se a gente pensar que hoje, fevereiro, o PT não lidera a pesquisa para prefeito em nenhuma capital do país, então é uma situação muito grave, muito crítica. Vamos analisar. O PT tem um bom prefeito nacionalmente, prefeito referência, que é o Fernando Haddad, mas que paga um preço muito grande. Por quê? Pela crise que o PT enfrenta. Então a gente traz essa situação para Maceió. O PT nessa próxima semana deve estar perdendo um dos seus 2 deputados na Assembleia Legislativa. E um deputado bastante atuante, que é o deputado Ronaldo Medeiros, que já anunciou publicamente que vai deixar o partido, porque tem sérias divergências com a direção e com os rumos que o partido levou. Em Maceió, é uma incógnita. A gente não sabe, por exemplo, se o vereador Kleber Costa permanece na legenda. Ele já sinalizou para pessoas mais próximas que está insatisfeito. Se o Kleber deixar o partido, o PT fica praticamente sem estrutura dentro da Câmara. Fica sem estrutura e fica praticamente sem estrutura para compor uma chapa, para disputar uma chapa. O PT tem, nesse atual momento, uma grande liderança surgindo, que foi a entrada do advogado Elton Roberto. Porém, ele nunca disputou a eleição. A gente não sabe se ele vai ser uma surpresa, porque ele pode ser uma surpresa, ele é conhecido, parece assim, ser um nome forte, um nome penetrável, porém a gente vai ter que entender a dinâmica das urnas mais perto, a partir de agosto,
entender se essa candidatura do Welton cresce e se vai ter coligação do PT com outras legendas da Câmara de Maceió. Eu queria agradecer a participação aqui no nosso programa do professor e jornalista Alexandre Lino e muito obrigado pela sua presença, sua mensagem final para quem está nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Mais uma vez agradecer o convite, agradecer você que ficou ligado, ouvindo, conhecendo um pouco mais sobre a política aqui na TV Mar. Muito obrigado. O programa 15 Minutos com Silvio Camilo dessa semana fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.